Fala, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido FalaCast, o seu podcast cristão, onde nós trazemos aqui conversas inspiradoras sobre vocação, fé, vida e chamado. E nós estamos aqui toda a sexta-feira a partir das 19 horas. Então, se você é novo por aqui, veio através da nossa convidada de hoje, a cantora Milena. Milena, né? Nem Milene não, né? Não, Milena. Sejam todos bem-vindos, já se inscreva no canal, que eu tenho certeza que toda semana nós temos aqui uma premissa, que é trazer conversas como essa, que é de hoje, que eu acredito que vai permear por todos. Eu falo que é conversa inspiradora sobre vocação, fé, vida e chamado, e às vezes um episódio ou outro caminha por uma dessas palavras, mas eu acredito que o episódio de hoje vai caminhar por tudo isso: fé, vida, chamado, vocação, e um testemunho lindo aí que o Senhor tem realizado através do Espírito Santo sobre a vida da nossa convidada de hoje. Milena, muito obrigado por você vir até o FalaCast, confiar em nosso trabalho. Seja bem-vinda, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Amém. Antes, eu vou, como é de praxe aqui, vou dar crédito ao nosso patrocinador, tá? E a gente já dá início aí. Então fica aí, se você quer inspirar, quer ouvir um relato, um testemunho que vai te direcionar, edificar a sua vida, hoje nós temos aqui. Eu gostaria de agradecer a nossos patrocinadores e principalmente a Inovafrio Refrigeração, que tem confiado nesse projeto. Então, se você deseja fazer a instalação ou a manutenção do seu ar-condicionado ou até mesmo da sua câmara fria, tudo que é de refrigeração consiste numa especialidade. E a Inovafrio tem os equipamentos, tem a formação de profissionais qualificados, tem o atendimento que te direciona e tira todas as suas dúvidas para realizar o serviço na sua casa ou na sua empresa. Então entre em contato com a Inovafrio Refrigeração. Nos últimos episódios, nós tivemos aí, acho que 2 episódios anteriores, recebemos aqui a dona Cida, a qual faz parte ali da gestão da empresa, e ela falou muito bem sobre a sua vida pessoal, atrelada aos valores que a Inovafrio tem. E os nossos valores, as nossas primícias, diante da palavra de Deus, valores e princípios, se encontra com a Inovafrio. Então, entre em contato, faça o seu orçamento. Às vezes você precisa fazer um reparo no seu ar-condicionado ou na sua câmara fria, ou precisa instalar, faça o contato com a Inovafrio que aparece aí na sua tela. Sem mais delongas, então vamos agora. Daiane, está nervosa? Tô nervosa. Às vezes a gente chega mais cedo, mas você chega mais cedo pra gente, né, se adaptar, mas parece que vai ficando mais nervosa. Parece que vai piorando. Mas fica à vontade aqui, tá? Nós estamos aqui, eu principalmente, para ouvir o rumo do seu relato. Já temos aí no YouTube seu testemunho, mas creio que tem algumas experiências que nós podemos aprofundar aqui. Então é uma conversa, um bate-papo. As câmeras aqui é a terceira pessoa dessa conversa, tá bom? Quantos anos você já se ainda, mas fala aí pra nós, quem que é, como que você se apresenta hoje, nesse momento agora, para as pessoas que não te conhecem? Primeiramente, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Milena. Hoje eu me apresento como cantora, mas foi derramada a unção em mim como diaconisa. Eu sou diaconisa da Casa do Senhor, mas faço a obra missionária. Então é um misto de coisas. Eu tenho 20 anos hoje e uma longa experiência com Deus, uma longa bagagem de Tão nova e já aí de experiências profundas, né, com o Espírito Santo. E dessas experiências que você tem tido com Deus, como que iniciou? Você nasceu no lar cristão? Como que foi a sua infância até esse momento agora? Então, eu não nasci no lar cristão. Não era um lar. Não, não. O meu pai, pelo contrário, bebia muito. A minha mãe era católica roxa, roxa, roxa. Minha mãe era a santa na casa inteira. Todo dia missa. Minha mãe era assim. Mas aí com 5 anos de idade, minha mãe começou a ir pra igreja, então eu comecei a acompanhar. Então eu falo que eu não nasci no berço evangélico, mas desde quando eu me entendo por gente, eu conheço o evangelho. Formação. Isso, eu conheço o evangelho. Aí a minha mãe sempre me levou pra igreja e com 9 anos, o meu pai traiu a minha mãe, meu pai biológico de sangue, e eu presenciei tudo e aquilo meio que foi um balde de água fria na minha vida, porque a minha base sempre foi a minha família. Então, assim, pra mim desmoronou tudo. E, tipo, um pouco antes, não, foi, tipo, no mesmo período da traição, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Foi um misto de emoção, assim, muito nova. Com 9 anos de idade, era um misto, tipo, de coisas que estava acontecendo na minha vida. E aí, o meu pai foi embora. Logo em seguida, a mulher, que hoje é minha madrasta, engravidou.
Então, assim, com 9 anos de idade, eu vivi umas experiências, assim, Aquilo que você tinha como os Verdade. valores e quando você começou a entender por formação de pessoas, já foram destruídos. Isso, muito cedo, muito cedo. Tipo, a minha base familiar foi destruída muito cedo. Eu perdi tudo aquilo que eu achei que era primordial na minha vida inteira. E aí já veio o batismo com o Espírito Santo. Então, assim, foi muito em seguida. Tipo, ao mesmo tempo que eu perdi o que eu achei que era maior valor na minha vida, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E aí eu entendi o evangelho. Perfeito. Eu comecei a entender o evangelho. Porque eu queria ir pra igreja, sentir mais. Sentir mais. Desejam. Isso. Mas ao mesmo tempo, o que tinha acontecido entrava dentro do meu coração. Porque eu não tinha entendimento e tudo mais. Então me chateava muito. Aí eu ainda tentei, continuei empurrando com a barriga ali até os 11 anos, depois me afastei. Não quis mais. Com 11 anos de idade, você já não ia mais para a igreja. É isso. Aí eu comecei um processo com depressão e ansiedade. Foi a minha primeira guerra. Muito resultado daqueles valores que você tinha sido desconstruído da sua. Isso, isso. Porque aconteceu muita coisa, aí entrou a depressão, a ansiedade, aí eu tentava suicídio muitas vezes, tomava muitos remédios, passava em psiquiatra, psicólogo, fui encaminhada para ambulatório de saúde mental. Foi uma, tipo assim, uma parte da minha vida muito conturbada. E como que era o seu pensamento quando você estava, um exemplo, indo para uma consulta? Porque assim, eu fico muito de ter a empatia, de saber como que a pessoa está se sentindo ali naquele momento. Por quê? Você tá indo para uma consulta. Qual que era o seu pensamento? De esperança? Ou não vai adiantar nada? Não, pra mim não adiantava de Não nada. quero ir? Eu não queria ir. Eu não queria ir. E o pior é aí que entra o julgamento de outras pessoas, de terceiros. Porque, tipo assim, nossa, e principalmente como minha mãe continuou no caminho do Senhor, então era assim: a filha da pastora tá passando no psiquiatra, a filha da pastora tá tomando remédio controlado. Nossa, Aí eu não queria ir mesmo, porque eu tava envergonhando ela entendi. na minha mente. Entendi. E é aquilo, né, pra sua mãe, orando talvez por outras pessoas que estavam na mesma situação, às vezes vendo o milagre em outras famílias. Sim. E o ministério acho que é muito isso, né? Ainda que eu não vejo na minha casa, na minha família, mas eu sei que Deus salva, Deus liberta. Você entrou num ponto muito interessante, eu sempre falo isso, que a gente é curado para curar outras pessoas. Mas o ministério também exige que a gente fale de amor enquanto a gente precisa de amor. O ministério ele exige que a gente fale de cura quando a gente precisa de uma cura. O ministério ele exige que a gente pregue sobre, sei lá, salvação quando dentro da sua casa não tem salvação. O Senhor ainda não alcançou. Que você clame por milagre pela vida de outras pessoas, mas você precisa de um milagre. Você tratar outras feridas, você não quer a Sim, sua mente vai estar sim, entendendo. sim. O evangelho é isso. Perfeito. Esse é o evangelho. E aí, com 11 anos de idade, você não vai mais, você falou, não Não vou vou mais, não mais. quero ir mais. Ai. A sua mãe cada vez mais se apegando ali, à palavra de Deus, orando, intercedendo. E também nessa época, foi bem na época que ela foi ungida diaconisa. Tipo, foi uma conturbação na nossa vida, na vida de todo mundo da minha família. Aí eu entrei na depressão, ansiedade, e aí tive todo esse processo. Aí fiquei anos e anos sofrendo com isso, muitos anos mesmo. E daí depois eu conheci a bebida, o mundo. Aí eu achava que eu conseguia preencher aquele vazio de remédio, de depressão, de ansiedade, na bebida, no álcool, na Isso o quê? droga. 12, 13 anos, 14? 14, 14 anos. 14 já era. Meu Deus. Era. Aí eu ia muito pra baile, baile funk. Aí a preocupação da minha mãe dobrou, Hum. porque o que era só uma doença mental, o que era só um médico, agora virou, tipo, preocupação de não saber onde eu tava. De eu ficar dias fora de casa. Meu Deus. Sério. E o que que você acha? Qual que foi o que te levou para esse caminho? Foi as coisas do passado, as coisas que foram acontecendo? Ou até mesmo quais influências? Qual o poder de influência? Amizade? Algo que deixou de acontecer dentro de casa? Porque às vezes as pessoas falam assim, as pessoas julgam, né? Falam assim, filho do pastor não tá na igreja porque a culpa é do pastor. Se hoje seu filho não tá na igreja é porque a culpa é sua. Tem responsabilidade, mas culpa, existe culpa e responsabilidade. Mas o que que você vê? Como foi a sua experiência? Eu acho que é assim, ó, a partir de certa idade, você já pensa. Você já pode decidir o que você quer da sua vida. Você já pode tomar um posicionamento. Então, com 14 anos de idade, quando eu fazia tudo aquilo, era porque eu queria. Era porque eu procurava uma saída dentro de mim. Eu procurava em bebida, em vez de eu seguir o caminho do que eu tinha dentro de casa, que era minha mãe. Porque eu tinha um espelho dentro de casa. Então, muitas das vezes, é por culpa dos pais. Não.
É por culpa de decisões que você mesmo toma. Verdade. Isso. Sim mesmo, né? Eu fiquei 9 anos afastada, mas nunca foi por conta de falta de alguém, de um espelho dentro de casa, falta de alguém para poder aconselhar, falta de alguém para poder orar, nunca foi. Foi decisões que eu tomei na vida, caminhos que eu achei que seriam melhor e não era. Sim, que a palavra de Deus diz, né? Há caminhos para o homem que parece ser bom. Sim, sim. Maravilha. E aí, com 14 anos, você se encontra em bailes funk, bebida e o que mais? Drogas, essas coisas? Essa era a minha vida. Aí eu passei por um episódio na minha vida com 14, 15 anos que eu dormi num dia normal. Dormi e quando eu acordei eu não lembrava onde eu tava. Eu não tinha o movimento das pernas. Eu fiquei desesperada, porque eu não sabia quem era a minha mãe, a pessoa que tava do meu lado. E aí eu lembro que isso foi numa quarta-feira. E a minha mãe, ela tava numa campanha de libertação. Se eu não me engano, 3 sextas-feiras. E ela vai pro médico comigo, vai pra cima e pra baixo. Aí o médico olhou pra cara dela porque eu falei assim: olha, mãe, eu tenho 15 anos de medicina e eu não sei o que sua filha tem. Eu vou te dar 10 dias de atestado do serviço e você vai pra casa, vai cuidar dela. Porque eu não sei o que fazer, não tenho o que fazer. Aí minha mãe me pegou, eu dava tipo 3 passos e caía, porque eu não tinha o movimento das pernas. Eu perdi o movimento das pernas. Mas. E Sem até explicação. hoje? Isso eu não. Não, sem explicação nenhuma. Não teve explicação. Eu dormi e acordei dessa forma. E aí o médico falou isso pra minha mãe. Falou assim: não tenho o que fazer. Eu não sei. Eu tenho tantos anos de medicina e eu nunca vi um caso igual. Fizeram exame neurológico pra ver se não havia afetado nada no cérebro, que afetasse os movimentos. Nada. Todos os resultados normais. E aí a gente ficou quarta, quinta-feira, correndo pra cima e pra baixo no hospital. E eu da mesma forma. Quando foi na sexta-feira, eu desmaiando muito, e mesmo assim a minha mãe abriu o culto. Mesmo assim, a minha mãe me sentou numa cadeira lá no altar e começou a orar pra abrir o culto. E aí ela tava no altar e ela disse que eu desmaiei. E nisso que eu desmaiei, ela me levou pra dentro de casa e passou a direção do culto pra um pastor amigo dela que tava chegando. E aí, quando ela passou a direção do culto, ela me levou pra casa. E chegou na porta de casa, eu desmaiei e ela não conseguiu mais me segurar. E deixou eu cair. E aí, o que que ela fez? Se ajoelhou do lado e começou a chorar também. Porque ela não aguentava mais. Ela não aguentava mais me segurar, ela não aguentava mais, tipo, uma coisa sem resposta. Não tinha resposta pra aquilo. E aí, eu peguei, acordei do desmaio e falei assim: eu não quero ficar dentro de casa, eu quero voltar pro culto. E aí ela falou assim: Milena, você tá desmaiando, você tá caindo, como que eu vou te segurar? Se você cair, eu não consigo mais te segurar. Quando ela me levou pro culto, o pastor revelou que foi feita uma obra de voodoo. E que o boneco de voodoo tinha um monte de agulha perfurada da ponta da cabeça até a coluna, que era pra mim ficar louca e paraplégica. Meu Deus. A igreja levantou um clamor pela minha vida, mesmo eu afastada. A gente é salvo pela misericórdia do Senhor, né? O Senhor nos alcançou pela misericórdia, porque a gente estava condenado ao inferno. Não tinha outro lugar. Sim. Era inferno. Mas o Senhor veio com a sua infinita misericórdia e nos alcançou. E mais uma vez o Senhor mostrou Meu Deus, te livrando o das amor. escolhas, né? O amor. Com seu amor te O amor. constrangendo. E aí a gente levantou um clamor lá. Pronto. Na mesma hora, voltou tudo. Voltou a memória, voltou o andar, voltou tudo. Meu Deus. Poder de Deus. Eu vivi coisas extraordinárias, assim. Extraordinárias do poder de Deus. Isso fora da presença. Fora da presença dele, porque Deus é misericordioso demais. Na sua cabeça, pensando assim, já tinha esse pensamento? Nossa, tô vivendo coisas extraordinárias, imagina se eu se Não. posicionar. Não, eu queria viver um momento. Ai, tá bom, Deus me curou aqui, tá bom, então vamos sair. Sim. Era assim, esse era o meu pensamento. E os amigos? É tudo próximo, né? Quando convém. Sim. Mas quando eu ficava doente, não tinha ninguém. Não tinha um que aparecia na porta da minha casa. Meu Deus. Ninguém. Era só minha mãe, guerreando em oração. E aí você pegou, com 14 anos, aconteceu isso? 14 anos, voltou, continuou ali nas práticas pecaminosas. Aí, com 15 anos, eu casei. Casei, aí minha mãe falou assim: você só vai casar e, tipo, ficar dormindo fora de casa se você casar no papel, porque eu não vou estar com a responsabilidade, não sei onde você tá. O cara mais velho, eu falei assim: então eu vou casar no papel. E Assim essa que fiz. condição- Isso, assim que fiz 16, vamos cortar. Casei. Ai, um Meu Deus. pesadelo E sua mãe? na minha vida. Ela entregava nas mãos de Deus. A minha mãe, ela tinha chegado num ponto da vida dela que ela não opinava mais. Ela já não tentava debater. Ela já não tentava retrucar. Ela só orava. É o poder da oração. Isso, ela só orava.
acreditando na ação do Espírito Santo. Porque hoje em dia eu vejo isso, as pessoas querem fazer o papel do Espírito Santo e querem que o Espírito Santo faça o nosso papel. É o que eu sempre falo, né? Enquanto a gente tá com as nossas mãos humanas, não tem como Deus trabalhar. Deus não vai colocar a mão dele, que é santa, que pode todas as coisas, na onde a gente tá com a nossa, que é humana, que pode limitado, porque nós somos seres humanos, somos limitados. Mas Deus é maravilhoso, Deus faz extraordinário. Curso da oração, crendo no poder da oração, e orando, intercedendo. E aí você vai para esse relacionamento, olha que história, né? Meu Deus. É muita coisa. Você casa, Aí, quando eu casei, meu Deus. eu conheci as drogas. E eu E nem... ainda anteriormente não tinha conhecimento. Não, conhecia tipo assim, mas nunca tinha usado, não era usuária, não. E aí eu não só virei usuária, mas eu virei uma plantadora. Eu trabalhava com plantio daquilo. Eles. Então assim, virou uma chave na minha cabeça. Tipo assim, uma sensação de poder. Sim. Aí já era. Depois, com 16 anos, eu tava com a cabeça totalmente mudada pra esse mundo, pro mundo do crime. Aí me separei, não deu certo esse relacionamento. E fiquei 6 meses só, solteira. E já casei de novo. Aí a minha vida sempre foi essa. Mesmo Você casada. falando no seu testemunho que é porque sempre passou, certo, né? Sempre passou por um momento ali de dificuldade e você via no nosso casamento talvez aquilo que te faltava, né? Isso. Eu falo que eu assumo hoje em dia. Antes era bem difícil pra mim assumir isso, mas eu tinha muita dependência emocional em ter um homem, uma figura masculina ao meu lado. Sim. Então eu sempre tentava encontrar isso em relacionamentos. Sempre. Sempre. Eu te compreendo, eu te entendo. Eu abri aqui, né, um parênteses, meus pais separaram e essa separação, ela, às vezes os pais, hoje em dia é muito isso. O que que o mundo diz? Não tá dando certo, separa. E a palavra de Deus vai dizer o contrário, né? Sim. Até suportai uns aos outros, né? Sujeitai-vos uns aos outros. E o plano de Deus não é isso. Mas depende da situação, claro. Não vai ficar dentro de um casamento diante de uma agressão, Sim. diante de abusos. Não dá pra ficar. Só que o fato de você casar implica até lá na frente. Então você tem que ter a responsabilidade se você casar e depois, se eu separar, o que que vai ser? Como vai ser? Meus pais se separaram depois de 35 anos de casado e mudou totalmente as nossas vidas. 5 filhos. Não é culpa deles, mas influencia. Até uma Muda pequena tudo. responsabilidade, Muda né? tudo. E aí eu também me via dentro de relacionamentos. Eu marquei casamento com 15 dias. Marquei casamento com 15 dias, não é minha esposa, né? E num relacionamento totalmente abusivo, fora da presença de Deus. Mas por quê? Hoje em dia entende que é uma carência. É carência espiritual, carência, né, de uma liderança espiritual, principalmente de família. Você vê tudo ali ambiente de família, depois você vê alguém do seu lado e fala, vou construir algo, né? E eu vejo muitos relacionamentos assim. Tem pessoas que estão, às vezes, carentes e necessitadas de uma pessoa ao lado, sendo que às vezes não é o momento. Mas se você entender que você buscando a Deus, buscando ao auxílio do Senhor, Ele vai suprir, vai te mostrar. Ele vai te colocar no momento certo pessoas. Falei, Sim. pra cumprir aquilo que Ele confiou em você, né? Sim. E era essa a minha vida. Segundo casamento, então. Segundo casamento, com 16 anos. 16, 17 anos. E era assim. Aí quando eu me separei do primeiro, teve todo aquele processo de separação, não houve aceitação da parte dele. Então, assim, eu voltei pra vida de baile e ele ia me procurar em baile. Então, assim, foi muita coisa, muito conturbado. Não foi aquilo, tipo assim, separou, separou. Não. Teve todo um processo. E aí teve processo de divórcio com 16 anos de idade. Meu Deus. Eu sempre fui muito precipitada na minha vida. Muito precipitada. Muito. Tipo assim, eu achava que com 16, 17 anos eu podia viver a vida de uma pessoa de 25, 30 anos. E não dava. Ainda não tinha mente pra isso. Eu achava que tinha pela experiência, Sim. mas não tinha. Não tinha. E aí, qual foi o momento ali que 16 anos você separou novamente? O que que você se viu? Como que você se encontrou? Eu me vi desamparada, né? E a sua mãe ali? Eu me vi desamparada, porque a partir do momento que você sai da sua casa a primeira vez, quando você volta já não é a mesma. Mas aí eu ia voltar sem uma pessoa do meu lado, eu ia voltar sozinha, de um casamento que ela havia falado que não daria certo. Então, assim, eu me vi desamparada. Eu me vi tipo, e aí? Tipo, não tinha muito o que eu fazer. Aí eu só suportei 6 meses e casei de novo. E tipo assim,
Hoje eu falo na maior naturalidade, mas eu era aquele tipo de pessoa, assim, que eu não conseguia ficar dentro do mesmo ambiente que a minha mãe. Não conseguia. O que estava em mim não se batia com o que estava nela. Minha mãe é mulher de oração, então, assim, o Espírito Santo brilhava quando eu entrava, que eu bati o olho nela, eu não suportava ficar perto dela. Não conseguia. Não conseguia. Que forte, hein? E aí, como que você foi viver? Porque você saiu de casa de novo. Saí de casa de novo, aí com 17 anos casei. Aí achava que ele era o amor da minha vida. Vou ficar para sempre junto. Aí já não casei no papel mais, me divorciei, fui morar junto. Só que a vida era essa, fora da presença de Deus a vida é essa, né, bebida, então era muita briga, gerava muita briga. Então, aí tipo, através da bebida, continuei com as drogas e só foi se aprofundando mais. Aí veio outros vícios. Então, tipo assim, Não só o plantio, mas o que talvez você vendia, alguma coisa assim? sim, Com o uso também. Se afundando nos dois. em tudo, em tudo. No plantio, na venda, em tudo. Então, tipo assim, com 16 anos, 17, tudo de ruim já estava acontecendo na minha vida e eu não consegui enxergar isso. Satanás, ele fecha nossos olhos, né? Sim. Ele coloca uma escama nos nossos olhos e a gente não consegue. A sensação era de poder ali, aqui, pro povo da terra. Aqui, terrenalmente, era a sensação de poder. Mas, espiritualmente, eu tava me acabando. Aí, quando eu fui pra esse segundo casamento, e eu me separei porque houve uma traição, então veio mais uma decepção na minha vida. Aí, o que aconteceu? Foi onde eu me afundei na prostituição. Depois desse casamento. Aí já era, e a minha vida Mas desmaiou. sabia? Sabia, tipo, sabia, mas é aquela coisa de mãe, sabe? Mas você não quer confessar com a sua própria boca. Isso, isso, isso. Meu Deus. Ó, tem mais coisa ainda aí. Se você tá até aqui enquanto ela toma uma água, inscreva-se no canal. Não deixe de deixar o seu like, porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega para mais pessoas, tá? Então por isso que a gente se pede, deixa o like, ativa as notificações, porque às vezes você também é inscrito, mas não ativou as notificações. Então, ativando a notificação, você tem ciência de quando o vídeo será postado, quando sair vídeo novo para você. Aí é o mundo da prostituição. Porque qual foi o estralo? Foi uma influência? Foi uma conversa? Falta de alguém do lado. Foi assim, casar, eu não caso mais. Já me frustrei muito. Então, eu nesse mundo. E o mundo é assim mesmo? Como viver assim? É, vamos viver assim, é isso. Aí já tava prestes a fazer 18, então era isso que tinha, vamos viver dessa forma. Foi muito conturbado também essa separação com ele, porque houve agressão, né. Então, eu recorri à justiça, então teve boletim, teve tudo isso, e ao mesmo tempo eu estava afundada na prostituição. Então foi uma conturbação enorme na minha vida, esse segundo casamento. Enorme, enorme, enorme. Tanto a forma, tipo assim, de destruição, e nesse mesmo período, a minha mãe, ela havia casado novamente, depois da separação do meu pai. Só que esse ex-marido da minha mãe, ele me acusava muito. Então, tipo assim, ele era da igreja também, só que em vez de ajudar minha mãe em oração, ele frustrava muito minha mãe. Porque eu saía e ele ficava: "Ó, sua filha é isso, a sua filha é aquilo". Então, assim, a minha mãe ela passou Não tinha um amor, né? não, minha mãe ela passou por um Vamos momento falar de pai e de mãe, né? De Cristo. sim, um momento muito conturbado minha mãe passou, muito conturbado mesmo, tipo, todo dia alguém falava assim: "Ó, eu vi a Milena com a roupa minúscula não sei na onde. Ó, você viu uma tatuagem nova que a Milena fez? Ó, você viu onde a Milena tá?". Era todo dia isso, alguém mandando um print, alguém mandando alguma coisa pra minha mãe, e minha mãe não tinha, tipo, alguém dentro de casa pra sentar e compartilhar, ou então falar assim: "Vamos orar". Meu Deus. Não tinha, era pior. "Ai, mas ela tá assim, porque ela é isso, porque ela é aquilo". Era assim. E chegava isso pra você e você já esperava isso das Ah, pessoas? não, eu era estressada demais, né. Eu falo que Deus me moldou muito, mas eu era muito estressada, aí eu arrumava briga. Batia na porta lá. É, eu ia arrumava briga, "tá falando de mim aí". Sim. Era tipo, a gente viveu uma família conturbada, era fora da minha realidade. Aí quando eu olhava aquilo, eu ficava pensando, tipo assim: "Poxa, a minha mãe teve um relacionamento de 11 anos com meu pai, e eu nunca ouvi gritaria dentro de casa. Nunca houve uma briga. E por que que eu tô vivendo isso agora? Sim. Pra que que eu vou ficar em casa?". Olha lá. Era tudo assim, eu falo, o inimigo arquitetou, assim, um plano Sim. e, tipo assim, trabalhava muito na minha mente, muito mesmo, muito mesmo.
E aí você foi pra prostituição, só que não precisamos entrar em detalhe, mas foi antes ou depois ou durante? É que você foi até frequentar a Umbanda? Eu entrei pra Umbanda um pouco depois. Pouco Um depois? pouco depois. Já no caminho da prostituição. Pouco depois. E você chegou a relatar que você foi morar sozinha, né? Sim, sim. Então, foi na época da prostituição, né? Eu achava que a prostituição era a minha vida. Que, tipo, tá com as pessoas era a minha vida. E aí, Satanás me jogou no lixo. Me jogou no lixo e só faltou pisar. Pisou, na verdade. Pisou, pisou. Aí eu cheguei numa situação que, tipo assim, como eu não queria voltar pra casa, porque tava acontecendo isso, muitas coisas estavam acontecendo. E aí, o que que aconteceu? Em Jundiapeba, eu fui morar em um barraco com uma colega minha. Só que, tipo, pra mim era normal aquilo. Pra mim era normal aquilo. Hoje eu falando, eu não consigo achar normal. E, tipo, pra você entrar no barraco, tinha uma pontezinha por cima. Aí passava um córrego no meio da ponte. Você passava pro barraco. Barraco era água gelada. Barraco era de pallet. Nem era pallet, é madeirite que fala, né? Aquelas. Sim, a madeirite chama, rosado. Isso, madeirite. E eu tinha acabado, já tinha feito 18. E quando eu fiz 18 anos, eu entrei na mente da minha mãe pra minha mãe tirar uma moto pra mim, porque eu ia trabalhar, porque eu ia mudar, e ela naquela esperança, naquela expectativa, tirou. Eu acabei com a minha vida com aquela moto. Então, tipo assim, eu pegava, tava com a moto na porta da casa, mas minha casa era um barraco. Né? Beleza. Era assim a minha vida. A parcela da minha moto, quem pagava era a minha mãe. E dentro do barraco, eu não tinha nem o que comer. Então, assim, era uma vida de status. É que Era aquilo que eu sim, hoje em postava. dia, assim. É desse. Era aquilo que eu postava. Ah, ninguém sabe que a Milena mora num barraco, mas eu morava num barraco. Mas quando era de noite, tava lá, postando bebida, bebida cara, em lugar caro. Essa era a minha vida. Antes de você ir pra Jundiapeba, você morava onde? Morava com a minha mãe em Coatinga. Cotinha. Aí esses 2 casamentos meus foi em Jundiapeba. Basicamente a minha vida inteira foi em Jundiapeba. Até essa parte conturbada, tudo foi em Jundiapeba. É. Eu moro num lugar mais afastado e tal, e quando, assim, pelo menos de Mogi, eu sinto que Jundiapeba tem as suas particularidades. Tem. Jundiapeba eu acho que representa muito o que é o mundo aí fora, muito assim, o lado de São Paulo, em Leste, representa muito. Por seu lado bom e seu lado ruim. Mas é complicado, é complicado. Mas e ali é meio que normal. Acho que em Mogi tem outros bairros que tem prostituição, mas acho que Jundiapeba é maior, né? É maior, é um ponto maior. E vem muitas pessoas de fora pra Jundiapeba, né? Então. Aí, tipo, aí eu entrava nesse mundo, já tava nesse mundo, já tava afundada, mergulhada de cabeça. A moto na porta de casa, tomando banho de água gelada e comendo o quê? Comia macarrão, né? Eu falei no meu testemunho do YouTube. E, tipo assim, quando eu falei assim que eu me prostituía pra comer macarrão, muitas vezes, muitas pessoas colocou assim, nossa, mas que macarrão caro. Foi esses comentários que comentaram. Sim. Mas, tipo assim, eu pegava o Eu- dinheiro que eu tinha ganhado e bebia, porque a minha prioridade era beber, não era comer. Minha prioridade era droga, não era comer. E o que sobrava, eu comprava um macarrão. Eu falei também, eu acho, no testemunho que não tinha gás lá. Não tinha gás, teve época de acabar gás. De eu ter que pegar, juntar as madeiras, tacar fogo na madeira, botar a grade do fogão por cima, colocar água pra ferver e fazer macarrão. Pra me poder comer. Sim, Pra quê? Pra sair pra rua de moto. é uma inversão de valores muito grande. Satanás, ele, tipo, põe um escama nos nossos olhos. Satanás, ele deixa a gente cego. A gente não consegue enxergar o que a gente tá vivendo. A gente não consegue. Meu Deus. Porque pra mim era tão normal. Sua mãe já foi no seu barraco? Como- Uma vez? Então, o meu pai foi me buscar uma vez, porque eu tinha passado 2 dias, se eu não me engano, usando droga. Aí meu pai foi me buscar, meu padrasto, no caso, meu padrasto foi me buscar. E eu tava fedendo. Eu tava fedendo, Meu. com uma roupa minúscula. Aí eu entrei no carro e ele falei assim, Milena, você tá parecendo uma moradora de rua. E pra mim era normal, tava com a roupa curta, tava mostrando o corpo. Sim. Dentro da sua realidade aquilo ali era normal? Várias pessoas iguais, né? Meu Deus. E aí ele pegou, te levou embora. Aí foi a mudança ou ainda não? Não, não, me levou embora, mas me levava embora, aí eles ficavam assim, Milena, você precisa melhorar, você tem tudo aqui dentro. Eu sou filha única, né? Sim. Então, assim, tenho tudo em casa, graças a Deus. Mas ele falava, você tem que melhorar. Eu já me irritava. Já ia, voltava pra Jundiapeba de novo. Não ficava. Não ficava. Nossa.
E posteriormente aconteceu qual fato? Quando foi que ele te colocou no. Esse mesmo padrasto, colocou no curso? Então, aí a minha mãe separou daquele rapaz, né, que falava de mim demais. Pastor? Isso, da igreja, e falava muito. Aí ela separou dele, e aí a história da minha mãe e do meu padrasto é muito interessante, porque eles namoraram quando eles tinham 17 anos de idade, desse meu padrasto agora. Sim. E aí passaram 23 anos, eles se encontraram de novo. E a minha mãe, ela sempre teve a promessa de que ela ia ter um filho menino. Só que a minha mãe não queria sentir dor. Era só eu e pronto. Não somente a dor do parto, mas a dor da criação, de tanto que ela sofreu comigo. Aí o que que aconteceu? Eles se reencontraram de novo. Meu padrasto veio com um menininho. Aí eu falo que é a nossa bênção de Deus. Aí então, tipo assim, a minha mãe havia casado de novo. Graças a Deus estava feliz. O relacionamento que ela sempre quis, sabe? Sendo cuidada. Esse meu padrasto, ele nunca chegou na minha mãe pra falar sobre mim. Pelo contrário, precisa buscar? Vamos buscar. Ah, precisa orar? Vamos orar. Precisa levar isso pra ela? Vamos levar isso pra ela. Fazendo Já é isso, de homem. isso, já era completamente diferente, já era outro cenário. Eu falo pra minha mãe que o que virou a chave na minha cabeça pra mim poder voltar, tanto voltar pra casa e tanto voltar para o Senhor, é aquilo que o amor constrange. O amor da minha mãe era tanto que eu não conseguia, tipo, ficar perto dela, porque mesmo eu na situação que eu estava, mesmo de tudo que tinha acontecido, mesmo eu envergonhando ela, tipo: "Ah, sua filha fez uma tatuagem nova, sua filha tá em outra religião, sua filha tá na prostituição". Ela sempre falava assim: "Tá bom, mas é minha filha, e eu tô orando". Então, assim, o amor dela me constrangia muito. E quando ela achou uma pessoa que tinha a mesma visão que ela, aí já era. Aí o amor me constrangia mais ainda, porque Tinha vínculo sanguíneo? sim, sim, de uma pessoa que cuidava de mim como filha, só pelo fato de amar muito a minha mãe. Sim. E também ele sabia que, tipo assim, por amar muito minha mãe e por estar com minha mãe, me amaria também, Perfeito. entendeu? Então, tipo assim, me constrangia o amor deles. Eu não sabia, tipo, explicar. Às vezes chegava: "Quer que eu vá buscar?" Ele falava: "Gente, como vocês vão vir me buscar aqui no estado que eu tô?" "Não, a gente vai te buscar." E vinha buscar. Meu Deus. Então, assim, eu ficava olhando assim, eu falava: "Meu Deus, como pode?" Eles, tipo assim, eles realmente seguiam a Bíblia, né, é aquilo que diz que a Jesus ama a gente, mesmo a gente pecando. A gente é pecador, todo dia a gente peca. E a Bíblia fala que o Espírito Santo chora quando a gente faz algo que não agrada ao Senhor. Então eu via isso, eu via neles o amor que Deus tem por mim. Mesmo eu errando, falhando, pecando, sendo tudo que eu era, eles ainda me amavam, continuavam me amando. A igreja tem uma grande dificuldade de fazer o que Cristo nos ordenou, porque amar é uma ordenança, né? Amar uns aos outros. É um mandamento, Mandamento. é um mandamento, é um mandamento, deveria ser seguido por todos. E hoje em dia a gente não vê isso. E quando eu vi isso na prática, não só escrito, E o amor é isso, né? Sem interesse. Porque qual o interesse que eles tinham? Claro que é uma vida melhor, mas não tinha interesse pra ser, mas pra tu, né? E hoje em dia falta isso. Porque a gente só se relaciona com as pessoas. Relaciona que eu falo de amizade, de investir. Quando eu olho e falo assim, aquilo ali daqui a um tempo vai me trazer um retorno. isso, isso. E qual que era o retorno que eu podia proporcionar pra eles? Nenhum. Pelo contrário, assim como outras mães e pais fazem, tá bom, deixa lá, deixa se perder na droga, deixa se perder do jeito que tá, já que tá se virando sozinha. Mas não, nunca foi assim. Então, isso me constrangia. Tipo, eu vi eles viver a Bíblia, não só pregar. Sim. Se não me engano, eu acho que é Billy Graham. É, não vou nem falar que é ele, mas pregue, se possível, use palavras, né? Mas não é só com as palavras, cis. E é com a atitude, o amor de Cristo é isso, é isso, demais. Eu acho que uma grande dificuldade das pessoas em olhar para a sociedade e ver que todos têm um acesso à salvação. Nós vemos, pelo menos nós vemos uma visão assembleiana, uma visão pentecostal, que a salvação é para todos, né?
E a gente coloca exclusivismo na salvação. A gente já olha e fala assim, não adianta nem falar, não adianta nem perder tempo. Não adianta a gente já vai limitando, a gente já vai dizendo quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Quem vai receber o evangelho, quem não vai receber, sendo que não é isso. Cristo é universal, veio para todos. E nós não levamos para todos. É igual quando a Bíblia fala, né? Ame o próximo. Ele não pergunta se o seu próximo ele é isso, se o seu próximo ele é aquilo, se o seu próximo é de outra religião, se o seu próximo é um drogado, se o seu próximo, seja qualquer for a situação, ele não pergunta, ele só manda amar. Não existe uma exceção na Bíblia. Só ame se for de tal maneira, não. Ame a todos. Ame a todos. Eu lembro que eu fazia alguns convites para as pessoas irem na igreja e as pessoas não iam. Que eu era um santarrão, né? Aí eu caí no mundo e graças a Deus, Deus tratou comigo e eu voltei. E aí, ao invés de fazer os convites, eu sempre tava, sabe, eu queria sentar na mesa com as pessoas, queria conversar, busco, né, fazer isso. E aí depois, quando menos esperava, as pessoas, não, eu quero ir lá nessa igreja, quero ir lá. As pessoas já tinham, porque tinham o desejo de falar assim, não, calma aí, alguma coisa tem diferente aí. Então, e às vezes a nossa estratégia é só no resultado, a gente não vê o processo, como que nós estamos fazendo, como que nós estamos apresentando isso, né? E nós precisamos se preocupar com isso. Então, verdadeiramente, ali, sua mãe, seu pai te aconselharam, te buscavam, Sim. te ampararam. Aí, nessa época, depois dos 18, foi aonde eu comecei a viver a vida intensamente. Como se não houvesse fim. Já estava de maior, já era dona do meu próprio nariz, então tudo eu respondia por mim. Só que com 17 anos, ou um pouco antes, eu entrei pro mundo do crime, em relação ao estelionato. Porque pra mim nunca ia acarretar em nada. Só que eu esqueci que um dia eu ia fazer 18 anos. Na mesma época que eu fiz 18 anos, eu tive um trauma craniano de moto. Aqui em Mogi mesmo, eu tava voltando da casa de uma amiga minha, era 7 horas da manhã e um carro me fechou a moto. E daí na hora que bateu eu pulei, bati a cabeça. E daí na mesma hora, foi instantâneo, deu sangramento no cérebro. Começou a escorrer sangue pelo ouvido, pelo nariz, pelo olho, pela boca. Sangue em todo quanto é lugar. E aí, Gente, sabe? tava. Peguei, levantei. Já levantei. Na hora que eu levantei, o cara deu ré e foi embora. Aí eu peguei a moto, peguei o capacete que tinha voado da cabeça, botei a moto torta, liguei pra minha mãe, mandei um áudio, eu acho. Falei assim, ó, eu vou pro UPA, porque eu bati a moto. Aí fui. Cheguei no UPA, só deu tempo de... Fui. A moto torta, eu fui. Deus me levou, Deus me guiou, porque não tinha como. Peguei, na hora que eu peguei a ficha, já era, caí. Já era. Aí fiquei em coma. Aí, quando eu acordei, a médica falou assim, você teve um trauma cefálico. Uma ideia que fazia ter uma ideia dessa dimensão. Qual, às vezes foi colocar, ó, Foi ali na Cardoso de Siqueira, até o UPA do... de Jundiapeba. Meu Deus do céu. É muito longe. 5 km pra mais, eu acho. Uns Por 5 aí, por aí. longe. Cadê esse? Muito longe. E de manhã cedo, então, escola funcionando, criança na rua, Ai, a moto, a situação, você... a moto toda quebrada, eu com sangue escorrendo. Meu Deus do céu. E eu não conseguia pensar em nada, só conseguia pensar assim, eu preciso chegar. Só isso que eu pensava. E quando eu cheguei, pronto, já era. Deu na hora, acho que o sangue esfriou e pronto. Aí deu um trauma cefálico. A médica falou assim, você vai ficar com sequela. Você vai ficar com sequela. Aí, cadê a sequela? Deus fez um milagre, Deus bradou lá. Me recuperei do trauma. Não fiquei com sequela nenhuma, pelo contrário, já acordei falando, perguntando da moto, perguntando onde eu tava, perguntando tudo. E aí levantei e fui embora. Nossa, Fui embora. graças a Deus. E mesmo assim não parei. Não parei. Meu Deus. Não parei. Eu falo, eu vivia muito a vida, tipo, intensamente. Sabe quando você é uma pessoa que você acha que nada vai acontecer com Tinha medo você? da morte, da... Não tinha. Eu não sei o que acontecia. Não tinha. Não tinha. tem. E nisso, antes disso, eu já tinha entrado pra Umbanda. Fiquei na Umbanda. Na verdade, quando eu entrei na Umbanda, o propósito foi pra que ela trouxesse esse meu segundo marido de volta. Eu fiz, tipo, um pacto com a entidade pra que ele trouxesse meu marido de volta. Não trouxe. Aí eu me frustrei com a religião e saí também. Então, tipo assim, eu sempre procurava uns meios de sair assim e ia me aventurando na vida, mas nunca tive medo de nada. Quando a gente tá no mundo, assim, e a gente tem um certo poder aqui na Terra, a gente não se importa muito.
Então, tipo assim, tudo o que acontecer comigo, mas eu conheço fulano que resolve, sabe? Sempre, tipo, acho que tem autoridade aqui, mas a autoridade maior tá lá em cima. O que eu não tinha comigo é que se ele puxasse, já era, eu ia ter que recuar. Que se o Senhor puxasse mais um pouquinho, não tinha o que eu fazer, não tinha pra onde eu correr. Eu tiro muito a minha vida como a passagem de Jonas. Eu até ministrei ontem no meu ministério sobre isso. Jonas, quando fala pra ele ir pra Nínive, o que ele faz? Ele foge. E o que me chama a atenção é que ele paga a passagem pra fugir. Ele paga pra fugir do chamado. Ele paga pra fugir da promessa. A gente investe em coisas que... Sim. E a gente é assim. É verdade. A gente tira Jonas como um profeta fujão. Mas nós somos assim naturalmente. Nós somos assim como pessoa. Muitas das vezes nós pagamos, seja não, mas paga em dinheiro. Não, seja em atitudes. É igual tem uma pregação, não me lembro de qual pastor, que fala assim, que nós julgamos tanto Judas, porque trocou Jesus por 30 moedas, mas nós trocamos por muito menos. Nós trocamos por um copo de bebida, nós trocamos por um tempo assistindo, nós trocamos Jesus por qualquer outra coisa. E quando nós lemos a Bíblia e deparamos com aquela situação, nós julgamos. Falamos, como assim? Via o poder de Jesus por nada. Isso, não trocaria Jesus por nada. Mentira! A gente troca todo dia. Troca Nós todo dia. exercemos um chamado, nós exercendo aquilo que Deus confiou em nós, nos vocacionou, nos deu uns instrumentos. Sim, a gente é igual os profetas da Bíblia. Jonas era um profeta fujão, mas a gente também é. Às vezes a gente não quer viver o chamado do Senhor. E eu me encaixo muito na passagem de Jonas. Vai pra Nínive. O que era Nínive? Uma cidade destruída, cheia de pecado, cheia de mentira. O roubo lá era normal, era comum. Sim. E a gente olha assim pra situação. E se o Senhor mandar a gente ir pra algo parecido a Nínive, será que a gente vai? Não é todos que têm coragem de ir. Verdade. Não é todos. Meu Deus do céu. E essa questão, você pegou, foi, investiu, né? Tanto em outra religião, se dedicou, colocou sua vida ali em risco, teve um acidente e não mudou ainda. Que... Não mudou ainda. Aí passou todo esse processo, aconteceu muita coisa. E eu continuava na mesma vida. E aí entrei com essa questão de estelionato. E aí foi aonde começou a conturbação comigo em questão de justiça. Porque no ano passado, não, no ano retrasado, se eu não me engano, não me falha a memória, a polícia começou lá em casa. Por causa de denúncia de tráfico de droga e porte ilegal de arma. Só que ia toda vez, não achava nada. Ia, não achava nada. Ia, não achava nada. E aí começou a aparecer alguns processos no meu CPF, por causa de alguns furtos que tinham acontecido. E tudo cai na investigação e eu me desesperando. Teve um certo dia que tinha acontecido algumas coisas e eu peguei e falei pra minha mãe assim, eu preciso ir embora daqui. Eu preciso ir embora de Mogi. Peguei uma mochilinha azul, coloquei nas costas com algumas roupas, saí sem rumo. A minha mãe, nesse dia, ela ia pra igreja lá no Santo Ângelo. E daí ela entrou dentro da igreja, me deixou, não me lembro aonde, e falou assim, vai. E ela me deixou ir embora. E foi pra igreja. E aí, quando ela tava orando, ela disse pra mim que falou assim para o Senhor que nenhum homem viesse tocar em mim e nem a polícia. Porque ela sabia que não ia dar certo. E aí, quando ela terminou de orar, foi uma missionária até ela e falou assim: o homem não vai tocar e nem a polícia. E aí acabou o culto. Quando ela acabou o culto, eu tava na porta da igreja com a mochilinha nas costas. Tinha voltado. Porque eu tava no Uber e o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração: volta, porque você não tem pra onde fugir. O seu lugar mais seguro é ao lado dela. Eu fora da presença, e o Espírito Santo gritou no meu coração. Gritava aquela voz assim, que grita, sabe? Eu não conseguia ficar mais dentro do Uber. Eu falei, não, volta, volta, pelo amor de Deus. E aí eu voltei, com a mochilinha nas costas, na porta da igreja. Quando acabou o culto, que ela olhou, tava eu lá. Aí ela sorriu assim pra mim e eu falei assim, mãe, eu quero voltar pra casa. Eu vou ficar lá, porque só lá eu tô segura. Aí eu voltei pra casa. E mesmo assim, os caras iam lá, bagunçavam toda a casa, quebraram a casa, quebraram minhas coisas, minha cômoda, tudo. Procurando alguma coisa. E a polícia sempre falou, a gente vai vir, a gente vai achar e vai levar. E aí começou esse processo. Aí, no ano passado, logo em seguida disso tudo, eu me envolvi com outra pessoa. Só que essa pessoa era pior do que as outras. Ele já era envolvido no mundo do crime, já tinha um passado um pouco mais complicado.
E aí, quando eu me envolvi com ele, a gente tinha muito vício de bebida, do álcool. Eu sempre fui viciada em álcool. Eu sempre, 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 sempre. A minha vida sempre foi álcool. E aí, quando eu me envolvi com ele tinha um passado bem conturbado. E aí, o que que aconteceu? Eu sofri muita agressão. Às vezes a gente ia beber, se desentendia, e ele me agredia, e ele era usuário. Aí, chegou uma certa feita que ele comprou uma arma de fogo. Beleza. Aí começou, tipo assim, umas conturbação com a arma de fogo, entendeu? E aí chegou um certo dia, na semana do dia 21 de dezembro do ano passado, que ele começou a brincar de roleta russa. Aí eu peguei, fechei meu olho e eu só ouvi no tec da arma. E falei assim: Senhor, se o Senhor me der mais uma oportunidade, só mais uma, eu volto pra sua presença e nunca mais volto a fazer o que eu faço. Ele se irritou, jogou a arma. Você falou em voz alta isso. Não, Ué? falei só no pensamento, só com os olhinhos fechados. E só E escutando aí? um tec da arma. Tec, Meu tec. Deus. E não saía nada, nada, não saía nada. Só o tec. Uhum. E aí eu falei, Senhor, só mais uma oportunidade que eu quero. Só mais uma oportunidade que eu preciso. E a minha mãe tava numa campanha. Por isso que eu falo do poder da campanha. Campanha, quando você entra com um propósito, você não sai sem resposta. Você não sai. A minha mãe tava numa campanha de, se eu não me engano, é Ezequiel. Deus tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne. E ela colocou meu nome. E no segundo dia da campanha, no dia 21 de dezembro, depois que aconteceu esse episódio da arma de fogo, eu falei pra ela assim: mãe, eu quero ir pra igreja. Isso foi num sábado e eu já tinha planejado passar Natal, Ano Novo, fim do ano, eu tava reinando. Aí eu peguei e falei assim: mãe, eu quero ir pra igreja. E aí ela não entendeu. Ela ficou tipo: oxe, a Milena querendo ir pra igreja. E aí, em casa mesmo, eu tirei o piercing do umbigo, tirei tudo e fui pra igreja. Eu não vi a hora de acabar o culto pra mim poder aceitar Jesus. Eita. Eu não vi a hora, não vi a hora. E vinha a palavra e vinha um louvor. Eu falei, gente, acaba logo, pelo amor de Deus, faz o apelo que eu quero voltar, que eu não aguento mais. Aí eu voltei. E desde então, eu renunciei assim toda a minha vida. Toda a minha vida. A minha mãe, ela fala que nunca viu alguém mudar tão radicalmente, literalmente da noite pro dia. As pessoas falam, né? Ah, mas eu não consigo me libertar. Eu sou da seguinte opinião, até no nosso ministério lá eu falo, é tudo questão de força de vontade. É tudo questão de você querer, de você tentar. Porque se você tentar renunciar, você consegue. Você consegue. Porque eu me libertei do dia pra noite de tudo. Tudo, 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 tudo. Essa intensidade que você tinha, talvez, no mundo, você jogou pra Cristo. Isso, isso. Aí hoje eu entrego tudo. Eu vivo 100% pra Cristo. Pra Cristo. A minha vida é conduzida por Ele. Foi pra sua mãe ali ver você aceitando Jesus? Ela nem acreditou. Ela nem acreditou, porque eu já havia aceitado acho que 1 ou 2 vezes antes. Só que era assim, ó, eu aceitava quando saía, que ia embora pra casa, estava bebendo. Então nunca foi algo verdadeiro, Sim. nunca foi algo de coração. E ali, quando eu aceitei, tipo, o Senhor passou um bálsamo. O Senhor arrancou tudo. No culto, eu já senti que foi um renovo. Arrancou tudo. Sabe quando você se sente suja, você se sente podre, você não se sente digna de nada, nem de estar em qualquer ambiente assim que seja diferente do que você está acostumado, que é o ambiente que Satanás coloca você? Sim. Tipo assim, Deus me limpou e me restaurou no mesmo momento. Eu falei assim: eu aceito e eu quero que o Senhor reescreva meu nome no livro da vida. Pronto. Pronto. Foi instantâneo. Foi instantâneo. E aí, surgiu as oportunidades, tem surgido as oportunidades, Sim. tem trabalhado com casa de recuperação. Isso, que é dirigido pela missionária Natália e o pastor Diego, inclusive quero mandar um abraço para eles, que Deus abençoe grandemente, e a todos os alunos da clínica, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu falo que eles me salvam todos os dias. Tem coisas que a gente faz na nossa vida que nos distrai, tipo, é uma forma de nos aproximar de Deus, e eles são isso para mim. Eles são isso. Tudo aquilo que eu passei, eu tento passar pra eles. Tipo assim, não é assim, sabe? E eles foram pessoas que me acolheram, foram pessoas que, tipo assim, não, dá sua mão, a gente vai caminhar junto. Então, tipo assim, tô sempre lá, tô sempre ajudando no que eu posso, sempre tento estar com os meninos lá. E eles são uma benção, uma benção. E o ministério consiste nisso, né? Não existe carreira solo, não existe o
Fiuza não, Fraga, falando. Não existe carreira solo, não. É tanto que Jesus mandou ir de 2 em 2. Sim. E, mas talvez se alguém não encontrou ou não consegue enxergar isso, ore ao Senhor, né? Que Deus te apresente pessoas para te direcionar, porque a gente precisa de pessoas. No começo do meu ministério eu achava que, tipo assim, minha carreira era solo, que eu ia caminhar sozinha, que só eu e Jesus estava bom. Mas não é assim, né? A Bíblia fala que é bom que eu de dois, para que se um cair, o outro levante. Eu sempre orei ao Senhor e minha mãe também. Sempre orou, falou assim, que o Senhor coloque uma mulher de Deus ao lado da Milena, para ter uma amizade de Deus. E aí eu conheci a missionária Natália. Que, tipo assim, a obra que ela faz é a obra que o Senhor colocou no meu coração de fazer. Então é algo que eu gosto. Então o Senhor uniu os 2 propósitos para caminhar junto. Aí ela prega, eu louvo, a gente vai para algumas agendas. E ela é uma benção. Foi essa pessoa que o Senhor colocou ao meu lado para caminhar comigo. Maravilha. E você vê longe desse seu passado, ou esse passado é constante, e todos os dias você tem horários? Como que é? Olhar para o passado. Ó, eu falo que hoje eu sou muito curada mesmo. Mas já teve dias de eu olhar e falar assim: Senhor, mas lá atrás era de uma forma. Com o Senhor tá tão difícil. Aí me vem aquilo na mente: já é difícil com ele. Imagina sem ele. Tipo assim, aí eu olho, sabe, tudo que eu passei, tudo que eu relatei aqui, de passar fome, passar, tipo, ter que se vender pra poder comer, e falo assim: não. Sim, Não, eu prefiro viver do que o Senhor provê pra mim, sim. do que me vender pra viver daquilo que o homem pode te dar. Não, perfeito. Aí hoje eu vivo assim. E hoje pra mim, assim, meu passado é testemunho. Não é mais algo que me conturba, não. É testemunho, Glória a Deus. é testemunho. E tem alguma palavra para outras coisas? Porque hoje em dia eu vejo que essa sua realidade, porque isso é muito boa. Tem todo esse sério aqui, meu Deus. A geração 2005, nossa, 2005 eu tava na quinta, ou não, quarta série. É, tem muitas pessoas, hoje eu vejo isso gritante. Pessoas a partir dos 11 anos, 12 anos já começa a se portar diferente, a comportar diferente, a ouvir músicas diferentes, a ter comportamentos diferentes. E isso traz uma preocupação, tanto para um pai quanto para a pessoa que está indo para esse caminho. Porque tem muitos que estão dentro da igreja e já começam a vislumbrar lá fora, olhar e falar: nossa, eu posso vestir dessa forma, eu posso estar com tal amizade. Tanto para os pais, que tem que já visto isso, se preocupado, quanto para os filhos. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Eu gostaria de deixar Samuel, a história de Samuel. Eu gosto muito da história de Samuel, porque se trata de uma mãe que ora, que clama por uma promessa, e de um filho de uma promessa. De um filho que foi levantado para denunciar o pecado. E é isso que eu busco nas minhas pregações. É falar sobre isso para a gente poder levantar uma geração que seja como Samuel, que denuncie o pecado, independente de quem seja. Porque quando Samuel é levado para servir no templo, ele é levado para servir no templo do sacerdote Eli. Eli já viu seus filhos, Ofni e Finéias. E é interessante na Bíblia que no versículo 1, quando Ana tá subindo para poder clamar e agradecer ao Senhor, Ofni e Finéias tá também. Eles já estão ali no meio, estão observando o clamor de Ana, só que eles não estão entendendo o que ela tá clamando. Tipo, o que que essa mulher tá vindo agradecer? O milagre dela não, nada aconteceu, nada tá acontecendo. E é assim nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente vê uma mãe que ainda tem esperança, ainda clama pelo seu filho, ainda tem a fé de que ele vai seguir os caminhos do Senhor, e a gente julga. A gente julga. E aí a gente só não sabe, a gente só ainda não tem a dimensão e a visão espiritual para entender que aquela mãe que está clamando vai gerar um filho, vai gerar um milagre. E aquele milagre vai ser gerado para denunciar o pecado. E foi isso que aconteceu com Samuel. Samuel nasceu para denunciar os pecados de quem? De Ofni e Finéias, filho de Eli. Filhos de Eli, entendeu? Muitas das vezes temos medo de apontar alguns erros dentro do templo porque são filhos de pastores. É um grande exemplo que eu dou, porque nós temos medo, nós temos esse receio. E o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor, ele quer levantar uma geração exatamente para isso, para denunciar os pecados dos grandes, para que não fique assim sendo passado esse pecado assim em branco, sabe? Passado desapercebido. Não. O Senhor quer levantar uma geração eleita, como Samuel, para denunciar o pecado, tanto dentro e fora do templo.
Tem mais alguma coisa que a gente não falou aqui que você gostaria de enfatizar? Você queria relatar? Ah, eu só tenho a agradecer, agradecer vocês pela confiança, agradecer a todos que vão assistir, agradecer a minha mãe, ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, porque muitos livramentos, né, na minha vida, e se não fosse o Senhor, não tem outra explicação. E a gente também não tem que procurar entender, a gente só tem que acreditar e crer. Sim. E eu quero agradecer primeiro ao Senhor, acima de todas as coisas, porque é Ele que me mantém de pé, é Ele que mantém o meu ministério de pé e é Ele que me dá forças para caminhar. Ao meu pai e à minha mãe. É isso. Maravilha. Foi uma experiência muito boa estar aqui. Eu vou deixar o seu contato, o seu Instagram, as pessoas que desejam, né? Talvez não conheçam, acho que principalmente não conheçam, mas que chame também para os eventos, né? Para louvar o Senhor, cultuar o Senhor, levar esse testemunho, você prega, canta, também Isso. Prego, canto. faz a obra. Então, maravilha, muito obrigado por você ter vindo, confiado no trabalho, assim que eu mandei mensagem, né? Prontamente você aceitou o convite, e só ficou na questão de datas, mas aceitou. Fico feliz por você ter vindo, compartilhado esse testemunho, não chorou. Vou deixar também o link, né, do seu testemunho lá. Se alguém, por acaso, ainda não ouviu, vai ter o link aí também. E eu fico muito feliz com o que Deus tem feito na sua vida. Abrindo mais aqui uma oportunidade de agradecer ao nosso patrocinador, Nova Frio Refrigeração. Faça o seu contato com eles, seu orçamento, e que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Se inscreva no canal, deixe o like se vocês vieram aqui através da nossa querida Milena, que você possa se inscrever no canal também, tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, a vida de vocês. Muito obrigado a minha esposa que tá ali, ó. Ela foge dos episódios, eu dependo muito dela, eu falo pra ela. Obrigado a ela que tem ajudado aqui nos bastidores. É isso. Mais alguma coisa? Não? Só isso. Só isso? Deus abençoe. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço. Tchau, tchau. Show? Isso aí, obrigado, viu? Nem chorei. Nem chorou. Tô feliz que eu me chorei. É que se eu deixar só você falar, você chorar. Chorava.